terríveis que todos nós pensamos e até mesmo temamos em ter um dia ou poder adquirir, é a doença de Alzheimer. Essa é uma doença neurodegenerativa. Imagine em dado momento você esquecer das coisas do seu dia a dia, você esquecer como chama-se a sua esposa, como chama-se o seu filho, como chama-se a sua mãe, e de repente um acidente neurológico acontece com você e você já não consegue mais somar 2 mais 2, você não consegue mais pegar o ônibus que sai daqui e vai para o plano. A doença de Alzheimer ataca a mente e, pelo contrário, ela só faz lembrar do primeiro momento da sua existência, seus pais que já faleceram, seus tios que não existem mais, seus amigos de escola que você não vê muito mais, e de repente tudo na sua vida modifica, e modifica tudo que está ao seu lado. Seus filhos agora não vão deixar mais talheres, facas, não vão deixar instrumentos cortantes, a sua vida modifica, tem que haver vigilância 48 horas. Mas o Dr. John Corbett, um irmão em Cristo, cientista, médico, ele escreveu falando que a oração é o melhor remédio para regenerar o cérebro. Ele escreve em seus livros, ele comprova que os efeitos científicos da fé na vida daquele que ora melhora a sua saúde, e os resultados são surpreendentes. Ele escreve que o hábito de orar, traz benefícios práticos que abrange todas as áreas, não somente a espiritual, mas a psicológica e também fisiológica. O Dr. John Corbett, médico cristão especialista em tratamentos naturais para retardar o envelhecimento e grande pesquisador de assuntos relacionados com a cura da fé, ele diz que até mesmo as pessoas com problemas de doença mental, problemas de esquizofrenia, podem serem e terem saúde orando a Deus, buscando a Deus. Muitas pessoas fazem uso dessa prática de oração. Apresentam-se benefícios psicológicos e espirituais, com uma sensação mais clara, propósito, gratidão, senso, conexão, bem-estar. No entanto, ele acrescentou que alguns tipos de teses de benefícios subjetivos podem serem difíceis de medir cientificamente, mas um estudo da Universidade de Rochester descobriu que 85% das pessoas que lidam com uma doença grave buscam ajuda na oração. Você já orou hoje? Se você já orou hoje, você começou a exercitar a fé. O que é a fé? A fé nada mais é do que acreditar que Deus, o seu melhor, o seu Criador, o sustentador de todas as coisas, está prestando atenção naquilo que você está falando, e através de Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso melhor amigo, o nosso maior irmão, o irmão mais velho, legítimo de Deus, nossas orações são entregues ao Senhor. Através de Cristo, em nome de Cristo, é que nós oramos. Olha para esse texto. A história você aqui já sabe. A história da grande tempestade. Mas antes da gente falar dessa grande tempestade que estava assolando um barquinho à deriva, lembramos que no domingo passado estudamos sobre a importância de fazermos parte da família de Jesus. Você faz parte da família de Jesus. E ter consciência dessa pauta apresentada por Cristo é trazer em sua mente alguns ensinamentos, 2 ensinamentos vitais. Primeiro, se você faz parte da família de Cristo, você ouve a palavra de Deus.
E ouvir a palavra de Deus é estar ciente que somos membros da família de Jesus. É a primeira credencial. É importante aprender a ouvir a palavra de Deus como credencial primária da família de Jesus. Se você faz parte da família de Jesus, você ouve a palavra de Deus. Em segundo lugar, você só não ouve, você também pratica a palavra de Deus. Ortodoxia sem prática é igual a legalismo. Ortopraxia deve ser o princípio da prática real, do perfil do membro da família do Senhor Jesus Cristo. E com certeza os inimigos da família de Cristo não praticam a palavra do Senhor, não têm a ortopraxia, podem até mesmo estar no liame da ortodoxia, mas não da ortopraxia. Terminamos o nosso assunto de domingo passado falando que Cristo subjuga-se todos os seus inimigos por meio da sua onipotência e sabedoria. E os membros da família de Jesus sabem da real condição de uma batalha espiritual. Nós vivemos uma batalha espiritual iminente. E eu terminei perguntando no sermão passado: como anda a sua guerra? Alguém teve alguma guerra espiritual essa semana que passou? Você passou por algum momento de guerra? Você reconheceu que era uma batalha espiritual? Você usou as armas corretas descritas em Efésios? Você triunfou? Ou o inimigo triunfou sobre você? Mas isso foi assunto de domingo passado. Hoje, o meu resumo é: a fé salvadora habilita os eleitos a crer, pois é obra do Espírito de Cristo em seus corações. Seja o que for, meus irmãos, que venha acontecer a partir de agora, a nível nacional, as mudanças que teremos, creia, a fé salvadora habilita você a crer na obra do Espírito Santo e operar no coração dos eleitos de Deus, e transformar as tempestades em bonança, e transformar as situações difíceis em situações de paz e de prosperidade. É isso que nós vamos ver até o final do nosso assunto nessa noite. Não tire os seus olhos desses 4 versículos. É um texto tão pequeno. 4 versículos. A exposição do 22 ao 25 do capítulo 8 é uma passagem das mais conhecidas. Quem nunca ouviu isso na escola dominical? Quem nunca ouviu um pastor pregando? Lembra do barquinho pequenininho? E muitos dizem que o barquinho pequenininho é sua vida, e que as dificuldades, as tribulações é a tempestade. E você lembra dessas histórias até mesmo imaginando Jesus dormindo naquele barquinho tranquilamente. Pois é essa história reprisada em Mateus 8, 23 a 27, e Marcos 4, 35 a 41. Mas vamos ler o versículo 22. Me acompanhe na leitura do versículo 22. Aconteceu que, olha o jeito você já acostumou como Lucas escreve. Quando Lucas vai mudar a história, ele diz assim: num certo dia, num dado momento, num certo período. E ele começa a escrever: aconteceu o quê? Naqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos, e disse: passemos para outra margem do lago. E partiram. Você lembra que na visita de Maria e seus irmãos, nós falamos no domingo passado que provavelmente eles estavam ali querendo dar um alívio para Jesus. Nós falávamos no domingo passado que provavelmente a intercessão de Maria e seus irmãos era: Jesus, você anda muito atarefado, cansado, está pregando, não está dormindo, não está alimentando, não está cansando, não está descansando, essa multidão está te apertando. E de fato Jesus, ele não parava, ele expulsava demônios, ele curava, ele ensinava na sinagoga, ensinava nas casas. E a preocupação da família é: você vai ter uma estafa, você está cansado, você precisa deixar um pouco esse povo. De fato Jesus, ele pega agora um barco,
e vai para outro lugar. Não tinha como aquelas pessoas seguir Jesus no alto mar. Jesus estava cansado. Uma coisa muito importante que a gente tem que ver no versículo 22, registrado em Marcos 4:35, que deixa bem claro o incidente que ocorreu durante a tarde do dia em que Jesus se dirigiu às multidões por meio de parábolas, inclusive a parábola do semeador. Lucas, em contrapartida, escreve em um daqueles dias, mostrando que não lhe interessa o tempo exato em que esse acontecimento se deu. O fato é que Jesus, ele estava cansado, que ele foi para outro lado, que ele entrou num barco, que ele entrou no mar, ou no lago, como você queira ver aqui. Provavelmente não teria inserido esse relato, juntamente depois do outro, da mãe e dos irmãos de Jesus, relatado em Mateus 12, 46 e 50, Marcos 3, 31 e 35, e nesses dois lugares a história precede o relato da parábola do reino. Tudo isso, Lucas quer mostrar como Jesus se revelou a si mesmo, seu poder, seu amor, durante uma violenta tempestade. Amados, foram muitos dias agitados. Ele havia falado provavelmente por bastante tempo de um barco um pouco afastado da margem, depois em casa, em uma casa, ele estivera ministrando a instrução particular aos seus discípulos, sermão da planície. Não surpreende que até chegar à noite estivesse muito exausto, muito cansado. Lembra que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não tem essa história. Jesus cansava também. Você não cansa? Nós não precisamos descansar de vez em quando? Então regressou à margem e disse aos discípulos: passemos para a outra margem do lago. Lucas chama lago essa massa de água. Porém, os outros textos você vai ver que denomina mar. Uma vez que Jesus não era só plenamente divino, mas também plenamente humano, ele necessitava de descanso, ele precisava afastar-se de todas aquelas pessoas por um momento, até mesmo para orar, para falar com o Pai e principalmente para dormir. E aí a gente está aqui já destacando uma coisa nossa, necessidade humana. Como está o seu sono? Você tem dormido ultimamente? Como está a qualidade do seu sono? Se você tem dificuldade de dormir, você precisa falar com Deus. Senhor, eu não tenho conseguido dormir ultimamente. A minha mente está muito acelerada, os meus pensamentos, as minhas ansiedades, os meus temores, as minhas lutas. Eu não consigo pegar no sono. Eu deito e não consigo dormir. Dá 1 hora, dá 2 horas, dá 3 horas. O galo já cantou, o cachorro já latiu, a moto já saiu, o carro já ligou e você não dormiu. Você não conseguiu dormir. Meus irmãos queridos, ainda que Marcos declare que os discípulos levaram Jesus com ele no barco, ele que tomou a iniciativa, foi ele que disse: eu preciso agora descansar, eu preciso deixar essa multidão um pouco, eu preciso passar para o outro lado. E eles, porém, eram os barqueiros, os navegantes, aqueles homens, lembram, experientes com o mar. Pedro era um pescador, tinha companhia de peixe. Aquelas pessoas estavam acostumadas com o alto mar. Não era para se desesperar, como a história coloca aqui. Eles, porém, estavam acostumados, eram navegantes e partiram. Não devemos esquecer que a direção divina estava operando também aqui, como sempre Jesus devia estar sobre essas águas, com o fim de fortalecer a fé dos seus discípulos por meio de um milagre assombroso. Devia desembarcar à margem oriental, porque ali há um homem possesso de demônios que precisa dele. Veja aqui, domingo que vem, nós vamos falar de um homem possesso que precisava de Jesus. Jesus precisava descansar.
para essa batalha. Do 26 ao 39 apresenta esse homem. Não nos revela até que ponto Jesus, segundo a sua natureza humana, ele estava consciente de tudo. Mas a gente pode ter uma análise com a nossa vida. Quando você dorme, você tem controle das coisas? Eu já vi de tudo, viu, gente? Tem gente que quando está dormindo, levanta, vai na geladeira, dormindo, pega um copo d'água, toma um copo d'água e deita. Mamãe contava uma historinha, e certa vez eu tinha assim a idade de 8 anos, e que eu fiz isso, dormindo. Eu falei, será que esse menino é sonâmbulo? Incrível, o que aconteceu com ele? Porque eu levantei da minha cama, abri a porta da minha casa, peguei a bicicleta que eu tinha, dei umas voltas no terreiro, meu chão lá, meu lote lá, para não falar terreiro, né? Que é muito natural no terreiro aqui, é outra coisa para vocês, estou lembrando dessa questão, não é terreiro de Umbanda, é o lote, é o chão, como é que fala isso? Sei lá. Isso, pronto, é isso mesmo, um quintal. Como é que foge essa palavra da minha cabeça, Valdir? Quintal. Quintal. Peguei a bicicleta, dei uma volta lá no quintal, e minha mãe ficou olhando, se esse menino sair pra rua, eu agora vou ter que sair correndo atrás dele. Imagine minha mãe correndo atrás de mim numa bicicletinha no meio da pista lá. Mas não, foi só no quintal. Botei a bicicleta no mesmo lugar, abri a porta, deitei e dormi. Você já viu alguém falando quando está dormindo? Tem gente que dorme falando e fala tudo. E certa vez eu estava conversando com a Glaucia em línguas estranhas. E lá a Glaucia estava dormindo, eu pensei, ela está sonhando. E a gente começou a conversar. E tinha hora que eu não entendia nada. Falei, isso. Daqui a pouco. Dormindo, gente, acontece tantas coisas. Tantas coisas. E Jesus, por que eu estou falando? Você tem controle sobre o seu sono? O sono é uma coisa tão forte, mas tão forte, que daqui ao Rio de Janeiro tem 1.200 quilômetros. E eu sou o seguinte, depois do almoço eu tenho que dormir. Estando dirigindo, estando andando, estando em casa, eu tenho que dormir 30 minutos. Se eu não dormir, eu apago. E estava eu lá, 2 horas da tarde, depois de ter comido alguma coisa, e vindo naquela reta que você perde de vista, e de repente eu sinto o carro assim, zum. Aí a dona Vilma que estava do meu lado, Luiz André! Opa, tô pronto. Eu cochilei dirigindo um carro cheio de vidas. Ninguém tem domínio sobre o sono, humanamente. E Jesus, 100% homem, estava dormindo, estava com sono. Veja o que diz o versículo 23. Enquanto eles velejavam, enquanto eles navegavam, o que diz aí depois? Leia aí. Ele adormeceu. Jesus dormiu. Talvez você fique pensando, mas ele é Deus, ele tem o controle de tudo. Ele dormiu, ele é ser humano, 100% como eu e como você. E isso é importante a gente entender, que enquanto eles navegavam, ele adormeceu. Essa palavra não deixa a impressão de que o mestre dormiu imediatamente, ele desceu e dormiu imediatamente, mas que a viagem foi longa, o balançar do barco, a brisa do mar, ele se ajeitou ali no chão, no convés do barco, ele colocou ali alguma coisa, ele deitou, e o sono foi chegando, e Jesus adormeceu. E diz o comentarista que Jesus caiu num sono profundo. Meu irmão querido, eu não sei você,
mas quer me colocar de mau humor é quando eu estou num sono REM, sono profundo, e alguém me acorda. Eu não sei você. Eu não sei você quando você tem alguém do seu lado que não consegue dormir e não deixa você dormir. Eu não sei você. O sono vem e você não dorme porque tem alguém doente, você não dorme porque tem alguém gemendo, você não dorme porque tem alguém com ansiedade, crise de ansiedade. Eu não sei você, mas é uma noite difícil, é uma noite de provação, é uma noite de luta. Quem já viveu isso? É uma noite de muita dificuldade, que você daqui a pouco olha para o seu relógio, tem que levantar, vai dar 4 horas, vai dar 5 horas, eu tenho que trabalhar, e eu não dormi. Eu não dormi. Jesus passou por isso. Jesus estava num sono profundo, mostrando para nós o quanto ele andava cansado, o quanto ele estava cansado. Sabe por quê, meu irmão? Luta espiritual esgota. Batalha espiritual esgota. Nós falamos sobre batalha espiritual domingo passado. Cansa. A confiança de Jesus basta também por nós, e nós podemos ver, ele confiava plenamente no Pai Celestial. O seu propósito, próprio Pai, era inabalável. Então sobreveio sobre o lago uma furiosa tempestade, e o barco começou a naufragar, e aquelas pessoas começaram a correr perigo de vida. Mas veja, 23... Jesus estava dormindo. E o barco começou a sossegar. A primeira pergunta que eu levanto no versículo 23 é: qual foi o motivo dessa tormenta? Qual foi o motivo dessa tormenta? Qual é o motivo das suas tempestades, das suas lutas, dos vendavais que vêm na sua vida? Algumas pessoas podem até pensar que o motivo dessa tormenta foi Satanás. Seria Satanás ali, teria Satanás participação naquele vento, jogando aquelas águas, querendo naufragar aquele barquinho. Mas pensar dessa forma é minimizar o poder criador de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus, a atuação de Deus. Portanto, é muito mais razoável pensar na teoria segundo a qual foi o próprio Deus que usou as forças físicas que Ele mesmo criou, a natureza, os ventos, as ondas, as águas, para o seu próprio propósito. Então, quando você estiver passando por uma tempestade, não atribua a sua luta a Satanás. Ouça bem, abra bem o seu ouvido e pense que Deus, que é soberano, Ele proporciona momentos, fatores, fatos, até elementos da natureza, para que o seu propósito, a sua glória possa ser manifesta. E assim, as chamadas leis da natureza são, acima de tudo, leis de Deus. Quem é que criou o vento? Deus. Quem é que criou as ondas? Deus. Quem é que criou as águas? Deus. Quem é que criou as suas lutas? Deus. Quem é que pode melhorar as suas tensões? Deus. Se você está com medo agora do presidente eleito, quem é que vai estar presente na sua casa, na sua vida, nesse país, no nosso Brasil? Deus. Amém? A gente precisa confiar nisso, meu irmão. Olha, um pouquinho de cultura para nós nesse texto. O Mar da Galileia, que é citado nos outros textos como mar, está localizado ao norte do Vale do Jordão. Tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura. Está aproximadamente 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. A geografia diz que os ventos ali são
violentos, são fortes. Numa depressão assim, os ventos vêm e faz tipo um redemoinho, e o barquinho estava lá no meio do redemoinho, com toda a força de ventos criados por Deus, da natureza, das correntes marítimas que passam ali, que golpeavam aquele barco. No presente caso, o barco pesqueiro era açoitado pelas imensas ondas, que quase ia a pique, e jogava tudo, joguete para lá, joguete para cá, jogava aquelas vidas para lá e para cá. E quando Lucas diz começar a sossobar, ele está querendo dizer aqui na sua mente, o barco literalmente estava afundando. Literalmente o barco estava afundando. Pelo prisma humano, o pequeno grupo que estava ali, acostumado com o mar, estava em pânico. Veja o versículo 24. Chegando a eles, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou. E eu gostaria muito que você grifasse essa outra palavra aqui, a última palavra: bonança. Você quer bonança na sua vida? Quem é que não quer bonança na vida? Mas para que nós possamos ter bonança, nós precisamos ter lutas e tempestades. Então chegaram ele e despertaram. Os discípulos estavam completamente atemorizados. Isto mostra que a presente tempestade ia sido fora comum. Acima de tudo, esses veteranos pescadores estavam acostumados com esse lago, os seus caprichos, os seus comportamentos. Eles eram PhDs daquele barco, daquele lago ali, eles conheciam detalhes daquele lago. Mas eles estavam apavorados com aquela tempestade. Provavelmente nunca haviam enfrentado algo semelhante. Humanamente falando, o perigo era tão grave, era fenomenal, e o risco que corria tornava-se cada vez maior. Vamos morrer, o nosso barco vai afundar. Até aqui tudo bem, porque João Batista, quando viu presa das dúvidas, ele não recorreu a ele em buscar solução. Mas João Batista, quando estava em crise, lembra? Recorreu a Jesus. E eles recorreram a Jesus também. Acorda a Jesus. A gente tem, às vezes, irmãos, o hábito de criticar a postura dos discípulos diante dessa tempestade. Eu quero dizer algo para você e para mim nessa noite. Quando nós estamos com medo de alguma coisa, do exame clínico, de mudança de trabalho, de mudança de cidade, de mudança de situação, quando nós estamos com medo de enfrentar alguma realidade na nossa vida, João Batista já nos ensinou: vá ao mestre. Os discípulos agora nos ensinou: acorde ao mestre. Você vai aonde quando você está com medo, quando você está em crise, quando você está em pânico, quando você está em ansiedade, quando você está inseguro? Você busca quem? Você busca as outras alternativas, ou você vai a Jesus? Ele está presente. Ainda que Jesus esteja dormindo, Ele está presente. Amados queridos, a contrapartida em que o Espírito e os discípulos se aproximam do Salvador agora é acordá-lo. Naturalmente com uma petição sincera, uma súplica urgente, como mostra em Mateus 8:25, Senhor, salva-nos. Mas infelizmente também a palavra também está reverberando, como indica em Marcos 4:38, Mestre, não percebe que estamos perecendo? Ele em seu próprio estilo dá expressão ao terror frenético que havia se apoderado desses homens. Mestre, nós estamos morrendo, nós vamos perecer. Além disso, meus amados, antes de começarmos a gritar, a discrepância dos evangelhos deveria ter em mente que numa situação terrível de angústia, um discípulo deve gritar cada vez mais: Mestre, ajuda-me, socorra-me. Mestre, me faz entender os teus propósitos.
E o texto diz, irmãos, que ele levantou-se e repreendeu o vento, e os vagalhões diminuíram e houve calmaria. Mediante Mateus 8, 26, Jesus se põe em pé, repreende os ventos e o mar. Segundo Marcos 4, 39, ele repreendeu o vento e disse: mar, silêncio, fique calmo. Diante do seu problema, diante da sua tempestade, diante da sua luta, diante da sua provação, diante da sua dor, diante da sua crise, diante dos seus problemas, mestre, acalma-me. Afirmam que essa diferença de Marcos 4:39 é o que é traduzido aqui em Lucas: a paz é restaurada. Mas começando com a última palavra do vocábulo, nem sempre retém a conotação básica ou primária do silêncio, ou da paz, ou da tranquilidade. A tradução mais comum e melhor é de Marcos 4, 39. Quanto à expressão ele repreendeu, deve-se ter em mente que Lucas não diz Jesus repreendeu o diabo, ou Jesus repreendeu os demônios, ou Jesus amarrou os maus espíritos, ou Jesus amarrou seus fantasmas. Ele simplesmente repreendeu o vento e as ondas e a fúria das águas. Portanto, parece que essa é simplesmente uma forma poética para que a gente possa entender as lutas que nós passamos. Qual é a luta que você está passando? Diga a Deus. Qual a tempestade que você está enfrentando? Fale ao Senhor. O que é muitíssimo notável, meus queridos, que o vento imediatamente se aquietaram, mas também as próprias ondas. Geralmente, como se sabe muito bem, depois dos ventos terem diminuído, os vagalhões continuavam a sua trajetória por algum tempo, subindo e descendo, como se nada quisesse seguir o exemplo das tranquilas correntes de ar que ali pairava sobre eles. Mas nesse caso, os ventos e as ondas, simultaneamente, entraram em harmonia e solenemente em silêncio. Mas veja o versículo 25, porque o coração desse texto está no versículo 25. Então ele lhes disse: onde está a sua fé? Bom, aqui está o coração do texto. E eu não posso sair dessa noite, desse templo, sem fazer essa pergunta para você: aonde está sola fides? Aonde está a fé? Aonde está a tua fé agora? Onde está a nossa fé agora? Responda para você. Mateus escreve 8, 25, 26, que quando Jesus foi despertado do seu sono, ele não aquietou a tempestade imediatamente. Jesus deixou um pouco mais aquela tempestade. Ao contrário, enquanto a tempestade continuava em sua fúria e o barco ainda era arremessado de um lado para os outros pelos vagalhões, o mestre, com perfeita serenidade e compostura, assim falou aos discípulos aterrorizados: por que vocês estão atemorizados, homens de pequena fé? Nós temos que estar com medo do que está acontecendo agora, irmãos. Você não tem que estar com medo de nada. Você tem que estar com medo do seu problema lá da sua casa. Responda a Jesus nessa noite: por que vocês estão aterrorizados, homens de pequena fé? A natureza da fé tem que ser usado. O instrumento da fé tem que ser usado. Eu preciso entender bem
O que Lucas está falando agora para Teófilo: olha, Teófilo, na sua jornada de crente, você vai ter crises aí em Jerusalém, você vai passar por perseguições, você vai passar por lutas, mas você faz parte da família de Jesus. Então, Teófilo, utilize a fé. Então eu posso colocar o seu nome: Bruno, utilize a fé; Reinaldo, utilize a fé; Dodô, utilize a fé; irmão Daniel, utilize a fé. Utilize a fé, utilize a fé. Homem de pequena fé. O que seria da igreja do século 21 se utilizasse a fé? O que seria de você se você utilizasse mais a fé, a arma da fé deixada pelo Senhor? Amados, diante de nós, deixa bem claro que não só antes, mas também depois do milagre, os discípulos estavam assustados e necessitavam que a sua fé fosse fortalecida. Por favor, você não tem que confiar num homem, você tem que confiar em Deus. A tempestade os tinham aterrorizado. Agora estavam dominados pelo medo. Antes, a presença daquele que acabava de silenciar súbita e completa e dramaticamente a tempestade. Então Jesus lhe pergunta: onde está a sua fé? Como quiseres dizer, a tranquilização da tempestade e a suavização das ondas não lhe ensinaram que este é o seu mestre, e não só muito poderoso, mas também muito amoroso? Onde está a minha fé? A minha fé está centrada em Cristo, somente Cristo. Deixa eu falar, a sua fé não está em você, a sua fé não está em mim, a sua fé não está aquilo que você tem por visível, por palpável, mas a sua fé está centrada em somente Cristo. Ele estava ali, Ele estava no barco, Ele está na sua vida, Ele está no seu coração, Ele está na sua família, Ele está no seu casamento, Ele está no Brasil, Ele está nessa igreja. A minha fé, somente coloca a minha fé no autor e consumador, Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que é a fonte da natureza da minha fé. É em nome de Jesus, é através de Jesus, é conforme Jesus quer, é que a minha sorte vai ser mudada, é que a minha vida vai ser modificada. Então eu oro em nome de Jesus, eu vivo em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. Também é possível perguntar: onde está a sua fé? Jesus estivesse se referindo tanto ao seu temor recente como ao seu temor presente. Se fosse caso da sua pergunta, significaria assim: comigo, com o seu Senhor e protetor, porque vocês tiveram medo da tempestade, e porque ainda estão com medo, porque eu estou aqui, eu acalmei o vento, eu acalmei as ondas, e o barco não naufragou. Eu quero revelar um segredo para você: a sua vitória foi porque Jesus te deu. Não é a água benta que você bebeu. Agora o missionário vai orar e essa água que você vai tomar vai te curar. Exerça a fé. É a água, não é a água que curou. Não é o missionário que orou, não é o pastor que pediu, mas foi Jesus que te curou. Ele é a fonte da fé. A sua fé tem que ser centrada em Jesus. Então, em nome de Jesus, eu entro nessa casa, eu entro nesse lar, eu oro por esse filho, eu oro por essa filha, eu oro para o meu patrão, eu oro por minha saúde, eu busco a presença de Deus e oro para o meu país. Vocês não aprenderam isso, discípulos? Por que vocês estão com medo? Porque eu estou aqui. Jesus ainda tinha muito que ensinar àqueles discípulos. Ele exerceu o controle não só sobre os auditórios, não sobre os doentes, não sobre os demônios,
não sobre a morte, porque já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, mas ainda agora ele exerce a sua autoridade sobre o vento. O que era um vento para Jesus? O que era uma onda para Jesus? O que era um lago de Genezaré, ou o mar da Galileia para Jesus? O que é a sua luta para Jesus agora? Confesse a Ele. Você veio aqui nessa noite, você tem uma tempestade à vista, fale com o Senhor, coloque na presença do Senhor, exerça a sua fé, utilize a arma da fé. É pela fé em Cristo Jesus que nós vencemos e que executamos e exercemos essa arma tão fundamental, sola fide. Muitos de que está errado na terra pode ser corrigido ainda. Há mães que enxugam suas lágrimas, mecânicos que reparam máquinas, cirurgiões que eliminam órgãos enfermos, conselheiros que solucionam os problemas familiares. Mas ouça o que eu vou dizer agora: todas essas pessoas conseguem solucionar problemas, mas é preciso ser Deus para mudar o tempo. E é Jesus que ordena os elementos do tempo, resultando inclusive que os ventos e a água lhe obedecem. Você pode procurar o melhor médico para curar da sua diabetes, da sua doença. Você pode procurar o melhor terapeuta que existe para trabalhar a sua mente. Mas preste atenção, o tempo da sua vida, só Deus pode cuidar, só Deus pode modificar, só Deus pode fazer de novo, porque Ele te criou, Ele tem o controle de todas as coisas. É verdade que a oração produz discernimento. Não foi à toa que eu comecei falando sobre a oração. Não é à toa que esse médico escreveu sobre a oração. É verdade que a oração produz respostas. É verdade que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que você tem, aos mesmos pecados que eu tenho. Leia sobre Elias. Mas em certo momento ele orou ao Senhor e ele pediu que não viesse chuva, e depois ele pediu de novo que a chuva viesse. Ele interferiu na lei do tempo, na lei criadora de Deus, porque ele foi falar com Deus. Foi Deus que interferiu, foi Deus que segurou a chuva e mandou a chuva. Mas aqui está alguém que em seu próprio direito e pelo exercício do seu próprio poder e autoridade efetuar uma mudança repentina e radical. Quem é esse? Jesus. E resta elogiar agora, a partir de agora, quando você lê esse texto, você vai elogiar a postura dos discípulos. Sabe por quê? Porque eles foram aquele que poderia resolver aquela situação. A Jesus. E Jesus. E ele estava presente no barco. Jesus está presente na sua luta? Na sua dor? A graça da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos nossos corações. Confissão de fé, capítulo 19, fé salvadora. A fé é para os eleitos, é para você. A fé te habilita a crer para a salvação da sua alma, para estar com Jesus. A fé é obra do Espírito Santo que trabalha em nossos corações. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. E por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. E você diz Senhor Jesus, você ora Jesus, você lê a palavra, você acredita em Jesus, você crê em Jesus. Então utilize a fé, a natureza da fé. A fé está em Cristo, centrada em Cristo, para que você possa ter a convicção, a paz. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, somente a fé, e isso não vem de vós. É o que? É dom de Deus. Você crê nisso? Amém? Hebreus 12:2.
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso à ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Se eu tivesse aqui para você uma última palavra, eu falaria assim: olhe para Jesus agora. Olhe para Jesus agora. A sua tempestade não é nada se você olhar para Jesus. Se for preciso, acorde, Jesus. Se for preciso, diga: Senhor, eu sou o vermezinho de Jacó. Eu sou pequenino diante de ti. Eu preciso entender e executar, exercitar a fé. Olhe para Jesus. Creia em Jesus. Por que alguns cristãos não utilizam a fé? Eu penso, em primeiro lugar, porque eles desconhecem, não conhecem a natureza da fé. Mas você está saindo daqui nessa noite conhecendo a fonte, a natureza da fé. É preciso responder essa pergunta de forma consciente. Talvez o questionamento seja: o eleito usa essa graça de modo total ou parcial? Embora você saiba que tudo provém de Cristo, que Ele é a fonte, é a origem da sola fide, mas você usa parcialmente essa arma. Meus irmãos, utilize totalmente a arma da fé. Caso haja pouca utilização da fé, a natureza que é obra do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, nos corações dos eleitos, terá pouca utilidade. E aí você vai gastar muito com dinheiro, muita energia, muita ansiedade, muita preocupação, muito desespero, muita descrença, porque você está usando pouco a arma da fé. Em segundo lugar, e aí eu gostaria que você tivesse temor e tremor no que eu vou dizer aqui, porque é muito sério. É muito sério porque Apocalipse diz que esses não entrarão no reino dos céus. Não irão para os céus. E eu vejo que os eleitos, muitas vezes, eles utilizam, e até mesmo tem perfil do que eu vou dizer agora. Eu creio que poucos utilizam a fé porque são tímidos. Calma. Não estou falando do seu temperamento que é mais retraído, não é nada disso. Porque às vezes a pessoa é mais retraída, não gosta muito de falar, é mais tímido na sua personalidade, mas não é esse tipo de timidez que a Bíblia trata. Qual é a timidez que a Bíblia trata? É aquela descrita que esses não herdarão o reino dos céus. Abra a Bíblia aí agora, no Apocalipse 21, versículo 8, por favor, e grife esse versículo. Porque você não pode estar nesse hall, não. Se você é presbiteriano, ou se você é cristão, se você é chamado de Deus, se você é eleito do Senhor, se o seu coração arde por Jesus, se você tem intimidade pelo Senhor Jesus, veja Apocalipse capítulo 21, versículo 8, está lá quase fechando a Bíblia, quase terminando o cânon, são quase as últimas palavras do Senhor Jesus. Meu irmão querido, por favor, tome posse dessa palavra. Veja lá: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas pastor, eu não estou vendo aqui a palavra timidez. Aonde está a palavra timidez? A palavra timidez no original está aí. Quanto aos covardes. Covardes. Jesus estava no barco. Jesus estava presente. Por que eles não repreenderam em nome de Jesus o vento, a tempestade? Uma vez que os eleitos são habilitados
deve utilizar a fé. Pois quem opera a realização dos fatos é Cristo. Quem vai colocar essa fé e vai tirar você dessa timidez é Cristo. E o texto ainda, presbítero Valdeir, coloca em Micael, o Espírito de Cristo. Você tem isso no seu coração. Você tem isso em sua vida. O que mais essa passagem nos ensina, meus irmãos? No momento em que acontecia aquela viagem, Jesus dormia e descansava tranquilamente. Porém, percebe-se que os discípulos despertaram do sono quando há o exercício da fé em oração, pois a oração é um clamor direcionado a Deus, e esse clamor for de angústia humana, desperta aquele que não pode ser despertado por uma tempestade. Somente Jesus é despertado pela angústia humana, pela sua angústia, pelo dobrar do seu joelho, pela sua oração, pela sua fé. Senhor, olha, estou aqui, ou seja comigo. Hoje, qual o aspecto fundamental do sermão para a nossa vida, queridos? Penso que a resposta a Jesus ainda se faz presente. E você não pode sair daqui sem responder essa pergunta. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Esses homens se encheram de medo da tempestade. O que tem produzido medo na sua vida? Se encheram de reverência por causa da presença daquele que súbita e dramaticamente revelou o seu poder, a sua autoridade em acalmar a tempestade. Esse temor não foi ruim. Aonde está o seu temor em acordar Jesus? Senhor Jesus, ajuda-me, socorre-me, estou morrendo, estou desistindo. Se por um lado a reverência é boa, por outro lado o pânico deve ser condenado. Eu vou repetir essa citação, porque isso é importante para você. Reverência e temor é muito bom, mas pânico deve ser condenado. Os discípulos mostram esse medo histérico. Deixaram-se dominar por ele, tanto enquanto rugia a tempestade, quanto também depois dela. Deveriam ter dito ainda que eu ande. Olha lá, vamos falar o Salmo 23, versículo 4, que talvez seja o versículo final para nós nessa noite. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum. Eu quero que você fale bem devagar o finalzinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Fique em pé agora, irmãos. Vamos orar. Vamos terminar esse culto. Ó Senhor Deus, tu estás comigo, estás conosco. No pecado ter medo. O pecado é estar sem a consciência de que o Senhor está conosco, de que o pânico, o desespero, a insegurança, tudo ficará para trás quando Jesus se faz presente. Acalma os nossos corações, Senhor, nessa noite. Acalma, Senhor. Seja o que está trazendo dor, preocupação, angústia. Acalma-nos, Senhor. De ti provém todas as coisas. O querer, o efetuar, Senhor. O Senhor é poderoso sobre qualquer coisa que possa nos afligir. Ainda que a tua igreja ande pelo vale da sombra da morte, da perseguição, das crises, das lutas, temos uma certeza perene e certa, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ajudará, e que venceremos,
Em nome de Jesus. Amém.